Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 10, o juiz reformado. Como o Senhor recomendou nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversa em casa de Pedro se desdobrava em redor do mesmo tema e Mateus comentou com lealdade. É difícil não criticar, porque a todo instante o homem de mediana educação é levado a emitir pareceres na atividade comum. E, muito franco, André concordava. Sim, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Pois é, a necessidade da reforma íntima vem de longe, mas, como sabemos, reformar não é fácil. Quem já passou por alguma reforma sabe como é complicado, dá muito trabalho. E reformar nós mesmos dá muito mais trabalho. Quebrar padrões que já estão cristalizados em nós, como é difícil. A gente começa e daí a pouco a gente se pega agindo da mesma forma. Mas com a persistência vamos mudando um pouquinho, mas vamos conseguindo atingir o nosso objetivo. Mas o capítulo inicia com muita cautela ao julgar. Então, se estamos nos predispondo a iniciar uma reforma íntima, vamos observar como estamos em termos de julgar as pessoas. Quando acontece algo fora do previsto, aguardamos para saber o que realmente houve ou partimos para levantar hipóteses e a cada hipótese levantada já julgamos e condenamos. Vamos observar se essa situação se repete em outras ocasiões, a tal ponto que pensamos, só tem pessoas assim? Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, Jesus intercedeu sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Então, quando Jesus diz, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais, vamos lembrar que nesse caso ela estava sendo condenada ao apedrejamento por pessoas que não tinham moral para condenar. Lembra? Ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi fazendo sua autoanálise, entendendo que não tinha moral para condenar. Mas é necessário não inclinar o espírito aos delírios do sentimento para não sentirmos vitimados por nós. Mas é necessário não inclinar o espírito aos delírios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. Jesus disse, com a mesma medida que medirdes, será medido, orai e vigiai. Homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe sem vigiar o caminho em que se movimenta. Então, quando a gente se propõe a se modificar, a gente acha que já está conseguindo de imediato. E quando a coisa se repete, dá aquela sensação de eu já aprendi como devo agir. Por que ainda está acontecendo isso comigo? Está acontecendo isso ainda porque, teoricamente, eu não entendi. Mas na prática, teoricamente eu entendi, né? Mas na prática eu ainda vejo defeito no outro e não percebo que está me incomodando, porque, de certa forma, eu ainda tenho esse defeito. Somente quando acontecer e não me incomodar é que eu sei que não tem mais nada a ver comigo.
Somente quando eu parar de pré-julgar e esperar para saber o que realmente aconteceu, é que eu sei que já me modifiquei. Claro que eu posso e devo opinar, mas preciso saber se estou opinando ou criticando. Não posso querer que o outro haja como eu, que o outro seja eu. Ele tem o direito de ser ele. Criticar o ato do outro, tudo bem. Mas criticar o outro, aí... E muitas vezes, o que eu estou criticando no outro é exatamente o que eu faço e não percebo. Por isso, o outro está no meu caminho, para me mostrar o que eu devo mudar em mim. Vamos continuar a leitura. E transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo de grandes juízes, existia um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os funcionários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou vários instrumentos de tortura. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia se movimentar debaixo de severa fiscalização, como se fosse um rebanho de animais bravios. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de muita espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, o magistrado, se dirigindo alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura prisão que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi amarrado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando aos sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia seguinte foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabeleceu para os outros. O legislador adverso reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sob o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Então, nessa lição, mais uma vez, vemos que a lei de ação e reação é fato. Normalmente dizemos que Deus castiga, ou nesse caso, que ele teve o que mereceu, como se ainda estivéssemos na lei de Talião. Mas não, a vida sempre nos devolve o que oferecemos a ela. A lei de ação e reação é lei de amor. Como já dissemos várias vezes, colhemos o que plantamos. Muitas vezes, passamos por aquilo que fizemos ao outro, não como punição, mas para expurgar a culpa que sentimos com a conscientização do que fizemos. E as leis de Deus são tão perfeitas, tão maravilhosas,
que quando um discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, nem sempre é preciso desencarnar para programar como espiar ou ressarcir o que fizemos. Se tivermos discernimento para perceber o que fizemos na própria encarnação, podemos consertar e mudar a história. Foi o que aconteceu nesse conto, né? Quando Jesus diz que devemos fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, de certa forma, ele está nos chamando a fazer a reforma íntima. Quando tomamos consciência de nossos atos, podemos viver várias vidas numa só. Podemos progredir, mas muitas vezes não conseguimos ter empatia, ou seja, não nos colocamos no lugar do outro. Quando a gente reencarna, forçosamente somos colocados em outro lugar. Mas no caso do juiz, né? Ele poderia deixar o orgulho falar mais alto e punir aqueles funcionários, ou se conscientizar do que estava fazendo. Se analisarmos, foi estabelecido apenas 10 itens condenatórios pelo primeiro juiz, Moisés. A partir daí, as leis começaram a ser tendenciosas, preconceituosas, feitas por poderosos que muitas vezes abusavam e muito do seu poder, incluindo cláusulas contra o descumprimento. Tivemos vários exemplos no decorrer da história mundial. Jesus veio para não para revogar as leis, né? Essas leis, mas para simplificar. Pensa, não sabemos como seríamos se tivéssemos nascido no lugar onde o nosso irmão está imerso, nem como reagiríamos ao que eles enfrentam. Quando conseguirmos perceber isso, a justiça humana chegará próxima da lei divina. Chegará ao perdoar aos nossos ofensores, como queremos que as nossas ofensas sejam perdoadas. Jesus disse que com a mesma medida que perdoarmos, seremos perdoados. Quando a gente entende que a vida aqui e lá é uma sequência, entendemos que nem sempre vemos a justiça sendo feita imediatamente. E aí a gente entende, né, como que alguém pode cometer atrocidades e dormir tranquilamente. Ele está agindo dentro do entendimento dele. Somente quando ele tiver condições de entender o que fez, a justiça será cumprida. Ou seja, ele vai ressarcir. Se ele fizer sua reforma íntima, poderá entender na mesma encarnação. Mateus 5:26, acho que é isso, acho que é. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça com o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te julguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, reconcilia-se com o seu irmão enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto os dois estão na mesma encarnação. Senão, vai ter que resolver em outra e outra existência. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Com as mesmas medidas que perdoamos, seremos perdoados. Fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça, ou seja, a falta traz consequências negativas. Se dissermos ação e reação, pode até parecer dente por dente, mas causa e efeito nos dá o entendimento que eu posso pagar o mal com o bem. Se o ofendido perdoou porque ele entendeu, perdoar, eles não sabem o que fazem, e o outro vai ressarcir.
o seu pecado fazendo o bem para outras pessoas. Vamos lembrar Gandhi, que diz: olho por olho cegará o mundo, mas o amor de um homem neutraliza milhões. Neutraliza o ódio, né, de milhões. É o mesmo que o Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.